sobre a vida pessoal dele. Vamos abordar o tema também sobre função social. Leonardo, me conta como que começou a sua carreira no jornalismo. Primeiro, uma satisfação de receber aqui na Record. É uma empresa que ela está sempre aberta aos novos talentos que estão nas universidades. Como diz o nosso slogan, uma empresa aberta para o novo. E vocês são essa geração de jornalistas que vai vir aí para fazer a diferença, com certeza. Eu comecei com jornalismo, meu primeiro contato foi na faculdade, entrei com 16, 17 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, embora muita gente imagine que eu seja carioca, porque eu trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro. Me formei na URGS e já no início da faculdade eu tive a preocupação de procurar um estágio porque eu queria sentir aquilo que eu sempre sonhei, que desde criança eu queria ser jornalista e sabia que eu queria estar numa redação. Dentro da faculdade eu tinha uma visão muito acadêmica, por ser uma universidade pública onde os professores são doutores, são mestres e a gente via que eles muitas vezes incentivavam a gente para ir para esse caminho. E eu sempre quis ir para o caminho da prática, de ser repórter, de ser produtor. E aí já no segundo semestre eu comecei como produtor numa TV lá do Rio Grande do Sul, que hoje pertence à Record, na época não era. E foi assim que eu comecei. Embora não pareça, eu tenho 35 anos. Então já tem bastante tempo, só de TV mesmo, no ar, eu tenho 13 ou 14 anos. Se você não fosse um jornalista, o que você seria? Eu não imagino fazer outra coisa. Eu sou apaixonado por esse poder que a gente tem de tentar fazer a diferença na vida das pessoas, esse poder de transformação, essa necessidade que a gente tem de questionar. E é isso que eu procuro passar para todos os estudantes que vêm aqui conversar com a gente. Não percam, ou se vocês não têm, desenvolvam a capacidade de questionar, de não aceitar meia resposta, de ir além do óbvio, de achar que aquilo não está certo, de ter uma pulguinha atrás da orelha, sempre. Porque é isso que fará de vocês um grande jornalista. Qual o papel social do jornalismo na sociedade? Eu acho que o jornalista não pode achar também que é o Superman que vai resolver todos os problemas. Mas ele tem o papel de investigar o que está errado, de denunciar com responsabilidade, sem abrir mão das instituições que de fato precisam fazer isso. O jornalista pode levantar uma denúncia, mas claro que vai ser papel do Ministério Público avançar na investigação, denunciar para a Justiça. A gente também não pode achar que vai resolver tudo, mas a gente tem esse papel do buraco de rua, lá no subúrbio, onde o poder público não enxerga, e a gente vai para mostrar, até um rombo bilionário de uma empresa pública. A gente tem esse papel social. E a gente nunca pode deixar isso para trás, de ser engolido a achar que a gente só tem que fazer notícia, como se fosse uma padaria de fabricar centenas de pães por minuto. A gente tem que ter esse espaço para ir além, para investigar, isso precisa de tempo, e esse é o papel do jornalista. O jornalismo deveria representar todas as vozes do mundo? Eu acho que isso é naquilo que eu te falei, da gente achar que também é o super-homem, que a gente é capaz de tudo. Seria muito legal se a gente conseguisse hoje, por exemplo, resolver o problema de todo mundo que nos procura. Você pode imaginar quantas denúncias, ainda mais com essa facilidade que se tem hoje em dia. Quando eu comecei no jornalismo, não tinha nem internet direito para as pessoas mandarem e-mail, chegava um e-mail a cada dia. Hoje, você coloca um número do WhatsApp no ar, você pode imaginar as centenas de milhares de mensagens que chegam. Então, você dar voz a todas essas pessoas, você acha que é possível? Qual é o nosso desafio? Que é o desafio do bom jornalista. Filtrar, a partir de critérios, o que é mais importante. Já que não dá para dar voz a todo mundo, que possamos dar voz
a pessoas que representam mais gente. O teu problema, por exemplo, é a falta de um remédio para o teu filho, e o teu filho não é um único caso isolado, são centenas e centenas de crianças. Então, dando voz para você, você vai ter uma representatividade de um grupo maior. E é isso que o jornalismo tem que fazer, é ter essa visão de selecionar. Porque é muito fácil hoje em dia você ser produtor. Antigamente você entrava na redação, você tinha que ir atrás da notícia, tinha que ir para a rua. Hoje em dia o fluxo inverteu, tem muita coisa chegando. E o bom jornalista sabe sacar o que vale e o que não vale, justamente dentro dessa lógica de representar, de ser a voz de o maior número possível de pessoas. Nunca de todo mundo, porque vai ser impossível. O seu início de carreira foi na rádio. Isso. Como que foi essa transição da rádio para a televisão? Foi a realização de um sonho para mim. Eu fui apaixonado pela rádio. Eu apresentava um jornal que eu sou fã até hoje, que são os jornais da Band News FM. Eu fui a primeira equipe da rádio Band News FM em Porto Alegre. Apresentava o Band News Porto Alegre segunda edição, que era um jornal das 18 horas, bem horário de pico no rádio, porque é a hora que as pessoas estão saindo do trabalho, que estão sintonizando no carro, que precisam saber o que aconteceu durante o dia, porque estavam incomunicáveis dentro do escritório. Então a gente tinha o desafio de resumir todas as notícias do dia naqueles 40 minutos, com previsão do tempo, programa de trânsito. Então eu adorava muito. A transição para a TV foi já o sonho de infância, assim, né? Porque quando criança eu não sonhava em estar ali apresentando na rádio, mas sim em estar na TV. E já na Bandeirantes eu tive essa possibilidade de começar a fazer TV aos poucos. Mantendo a minha posição na rádio de apresentador, eu comecei a fazer reportagem aos poucos. E isso foi me dando experiência para poder fazer essa migração, deixar o rádio para trás, que eu confesso que tenho saudades, mas poder me dedicar à TV e construir uma carreira sólida, que começou na Band, vim para a Record, enfim. A facilidade de se noticiar algo usando a internet tem ajudado ou atrapalhado? A internet era uma ferramenta cheia de armadilhas. Quando eu te falei antes que quando eu comecei a tinha internet, óbvio que tinha internet. Eu tenho internet na minha casa desde 1997. Mas você não tinha um smartphone como a gente tem hoje, de você sair na rua para fazer uma reportagem e conseguir ficar pesquisando. Porque hoje em dia você tem dúvida de alguma coisa, você tem esse suporte. Qual que é o desafio do jornalista? É saber em que fonte confiar. Porque na internet tem todo tipo de bobagem e de fake news que você deve conhecer bem como estudante, já desenvolvendo esse olhar crítico. Então a internet é um perigo, porque se você, na ânsia da velocidade, se abraçar a qualquer fonte, você vai afundar junto. Durante esse tempo todo que você tem de trabalho, já aconteceu alguma coisa inusitada durante alguma gravação? O jornalista tem que estar sempre atento para o inusitado, porque o óbvio não interessa a ninguém. O normal não é notícia. Então, você tem que ter esse olhar treinado porque é inusitado, porque é diferente. E eu poderia te citar vários exemplos assim, de você vai fazer uma matéria e de repente você vai fazer uma matéria de falta de água no morro, como eu fui fazer numa comunidade carioca, e começou o tiroteio, que é mais inusitado que isso. O que você faria como jornalista? Manteria a matéria da falta d'água ou começaria a falar do tiroteio? Olha, eu acho que eu partiria para o que estava acontecendo agora. Exatamente, é o factual que a gente chama. E o bom jornalista está atento ao factual. Porque o problema da falta d'água pode esperar mais algumas horas, né? Esperar o tiroteio passar. Então, esse olhar do inusitado é a essência do bom jornalista. Se você sair da TV com a sua matéria fechada, como eu já vi gente fazer, você vai ser engolido pela mediocridade. Porque é na rua que as coisas acontecem. E é na rua que você tem que ter esse olhar atento, porque é diferente, para aquilo que vai chamar a atenção do público.
Já teve alguma matéria que você fez que te Isso emocionou foi daquele bastante? voo da TAM que saiu de Porto Alegre e ao pousar em Congonhas, São Paulo, saiu da pista matando centenas de pessoas, ou pelo menos mais de 100. Centenas não, dezenas. Eu fui para o aeroporto de Porto Alegre assim que a gente tinha informação de que tinha acontecido uma coisa, eram informações encontradas ainda, eu fui para o aeroporto e o meu posto era exatamente no balcão da TAM. Eles não tinham preparado nada ainda, de repente eles trouxeram um guichê suplementar e ali eles atenderiam os familiares que chegariam no aeroporto para saber notícias. Então eu estive a 1 metro das pessoas que recebiam a informação que realmente o seu parente estava no voo. Porque normalmente as pessoas não sabem qual que é o voo que alguém embarcou, então ficou sem notícia e as pessoas no desespero iam para o aeroporto para tentar descobrir, até porque nenhuma informação era passada por telefone, é um protocolo das empresas. E chegando lá, eles tinham aquela lista e as pessoas ficavam sabendo naquele momento que os seus parentes estavam no voo e ali ninguém mais tinha esperança de encontrar alguém vivo. E eu lembro que eu cheguei no senhor, e nesse momento você não chega perguntando, você chega meio que conversando e a pessoa vai se abrindo, ou a pessoa não se abre e você respeita, você vira as costas, sempre com muita educação. E aí ele, quando a gente se aproximou, eu não estava sozinho já, outros repórteres, essa pessoa começou a contar a história, que o filho dele estava vindo para São Paulo para fazer um teste para ser piloto da TAM, que era o grande sonho da vida dele, e que ele morreu justamente dentro do avião que ele sonhava pilotar, na empresa que ele sonhava trabalhar. E aí quando o cara contou isso, eu pelo menos desabei, assim, porque entre tantas histórias, essa me impactou, assim, talvez por ele ser ter a mesma idade que eu tinha na época, por ser um sonho, e eu sempre vi alguém cheio de sonhos também, enfim, isso me sensibilizou muito. Eu assisti uma reportagem que você fez e no momento que você ia falar com o entrevistado, foi um caso que aconteceu de assassinato. E daí ele tinha assassinado a esposa dele. E no momento que você estava entrevistando ele... Ele quem? A pessoa. O assassino? O assassino. E no momento que você estava entrevistando ele, a polícia chegou, a tropa de elite. Como que você se sentiu ali naquele meio? Eu estava cumprindo o meu dever de ouvir o outro lado de uma história, porque você tinha uma família acusando alguém de assassinato. Eu não sou juiz para dizer se realmente o cara tinha matado ou não, né? Então eu estava no meu papel jornalístico de ouvir o que a gente chama o outro lado. No dia anterior eu já havia ouvido a família da vítima, que acusava esse ex-companheiro dela, acusava com todas as letras. Nós, desde o primeiro momento, tentamos contato com ele, ele não foi localizado. Depois que a matéria foi ao ar, ele quis falar, a entrevista foi marcada pela produção do programa naquele local e eu estava ali cumprindo o meu papel de ouvir, de questionar, de perguntar para ele onde ele estava naquele dia, por que não foi ele, quem seria. E de repente chegou a tropa da polícia para prender. Eles também cumprindo o papel deles, porque havia um mandado de prisão contra esse sujeito, ele era um foragido. E aí eles prenderam e eu continuei cumprindo o meu papel, que foi fazer o quê? O que eu te falei há pouco, o factual, que é o que está acontecendo agora. Eu olhei para o meu câmera e falei, a polícia está chegando, eu lembro dessa imagem que você está falando. E aí o meu câmera, que é muito esperto, tem 25 anos de Record, ele já abriu a imagem, a gente pega o policial chegando, eu lembro que eu me levanto do banco e começo a narrar o que estava acontecendo. O policial está chegando aqui, e aí o policial, inclusive, já desliga o microfone dele, porque ele estava com o microfone, estava dando entrevista para mim, desliga o microfone e aí dá voz de prisão e leva ele para a delegacia. Naquela época você já tinha passado por situações semelhantes? De uma prisão de alguém que eu estava sendo entrevistado, nunca. Foi a primeira vez. Como que você vê o impacto das novas tecnologias de comunicação no trabalho de jornalista? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo torna o papel do jornalista ainda mais importante. Porque o jornalista, ele tem o dever, a obrigação
e o talento, se for um bom jornalista, de apurar. Com tanta tecnologia, com tanta informação que as pessoas são bombardeadas, quem melhor do que um jornalista para saber filtrar o que é fake news, o que é realidade, o que não é bem assim? Então, eu, e não poderia deixar de ser, sou muito a favor dessas tecnologias, mas que a sociedade não perca de vista a necessidade de um jornalista para separar as coisas, o que é e o que não é. Porque você vai entrar agora na timeline do seu Facebook, de qualquer rede social, vai ter um monte de gente falando. O que é abobrinha ali? O que não é? O que é notícia? O que não é? Só um jornalista pode fazer isso. Sim. Bom, a internet avançou muito. Na sua opinião, o jornalista tem que tomar cuidado com o que ele publica nas redes sociais? Você diz sobre o caráter pessoal, sobre informações pessoais? Sim, sobre a vida pessoal dele, sobre tudo que... Até mesmo sobre publicação que não seja diretamente na vida pessoal dele. O jornalista, ele tem uma responsabilidade, que é carregar a credibilidade, ou seja, as pessoas confiam nele. Então, o que ele diz numa rede social, mesmo que não seja no veículo onde ele trabalha, tem um peso maior. Porque as pessoas partem do pressuposto que o que um jornalista escreve é algo que foi checado, que foi apurado, porque esse é o papel dele. Então, obviamente, que eu nunca vou postar na minha rede social um boato sem antes confirmar se é verdade ou não. A gente tem que ter essa obrigação. A mesma obrigação que tem na hora de uma matéria ir ao ar numa grande empresa. Eu, como jornalista, tenho que ser essa pessoa responsável pela veracidade, não apenas o veículo. Então, independente do veículo, na televisão, na rádio, ou no meu perfil, que pode ter 10 seguidores, eu tenho que ter essa responsabilidade sempre. E se você não tem, você não é jornalista. Pensando no perfil do jornalista do século passado, você acha que tem algo que ainda persiste no perfil atual de hoje do jornalista? Sim, que é o perfil questionador. Nunca ninguém vai tirar isso da essência do jornalista. Não é um gravador mais moderno que vai fazer você perguntar melhor. Ou você sabe questionar, ou você não sabe. E isso foi no passado e será sempre essencial para um bom jornalista. Você já precisou tomar alguma decisão difícil na sua vida? Todos nós, né? Tipo, todos os dias. Sim. Relacionado à sua vida profissional? Minha vida profissional, teve um momento em que eu fui desafiado a escolher se eu seria chefe ou se eu seria um jornalista repórter. Esse que vai para a rua, que entrevista, que vai atrás dos fatos. Ou se eu seria o chefe que fica na redação, que coordena as equipes. Foi uma decisão que eu tomei muito cedo, porque eu virei chefe de reportagem na Band muito cedo, tinha acabado de me formar. Trilhei esse lado por um tempo, e aí depois eu refleti muito e percebi que eu não queria ser essa pessoa dos bastidores, sem tirar o mérito e a capacidade que essas pessoas têm, é simplesmente uma decisão pessoal. E aí eu optei por continuar sendo repórter e não me arrependo. Sim. Qual projeto que você fez profissionalmente que mais significou na sua vida? Eu tive 2 mudanças de cidade e as 2 mudanças foram importantíssimas na minha carreira. Quando eu saí de Porto Alegre 8 anos atrás para ir para o Rio de Janeiro, e quando eu saí do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Foram os grandes saltos que eu tive, tanto na carreira como na vida pessoal. Sim. Qual a diferença entre jornalismo factual e jornalismo investigativo, na sua opinião? O factual, o jornalismo é sempre investigativo. Esse bordão que inventaram em jornalismo investigativo é mais para ter apelo popular. Todo jornalista é investigativo, e se você não é investigativo, você vai seguir outra profissão, você vai ler nota oficial, você vai ler e ponto. O factual que eu me referi há pouco, lembra do exemplo que eu dei, do tiroteio no Rio? Sim. Se eu estou no meio de um tiroteio, não é meu papel investigar onde começou o tiroteio, quem está atacando quem, Sim. qual o motivo desse confronto, quantas pessoas podem estar feridas,
A polícia já sabia disso. Isso é investigativo. Você vai ligar para sua fonte no batalhão da Polícia Militar, você vai chegar de mansinho no morador que você vê que pode falar um pouco mais, respeitando ele, preservando ele, sempre com muita responsabilidade. Então isso é investigativo. O jornalista é sempre investigativo. Você não teve que investigar um pouco da minha vida para formular suas entrevistas? Sim. Então... E eu vi também que você tem facilidade para decorar placa de carro. Ah, é? É verdade isso mesmo? Então, eu tenho uma facilidade para decorar tudo, na verdade. Você me dá um texto aqui e em poucos segundos eu já estou com ele na cabeça. Tem alguma placa de carro, assim, de 8 anos atrás que você tem decorado? Dos meus carros todos, eu sei. Dos meus amigos, sempre soube. É mania. Eu vi também que durante um ao vivo você foi beijado. Me conta como que foi essa história. Isso é muito bacana porque é o carinho que a gente tem do público, né? Sim. Tipo, muitas pessoas usam hoje em dia as redes sociais para demonstrar esse carinho, mas quando a gente está na rua e as pessoas encontram, até gente que não tem rede social vem demonstrar. Eu fico muito feliz com isso. Nada me abala no ao vivo, a gente tem que ter jogo de cintura, ainda mais pelo formato da Record. Isso que aconteceu foi num programa do Rio, que era um programa mais despojado, assim. Então havia jogo de cintura para contornar uma situação dessas, para rir no ar, para falar, olha que bacana, o pessoal tá feliz, tá chegando pro show aqui, muito amor para dar. Basicamente é isso. Bom, eu quero agradecer a sua presença. Obrigado. Obrigada. Eu que Foi ótimo agradeço. entrevistar você. Obrigado. Boa sorte para os alunos. Que vocês nunca percam essa capacidade de ir atrás da informação, de procurar ser o melhor no que vocês fazem e não acreditem em quem falar que o jornalismo vai acabar. Pelo contrário, o jornalismo vai ser cada vez mais necessário se a gente souber cumprir a nossa verdadeira missão, que é separar o que é fake e o que é real, para poder permitir que a sociedade, que não são jornalistas, possam ter a informação mais correta possível.